Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo do nosso canal. O vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre o Telos Property, né? O TEP11, fundo de lajes corporativas aí da Telos. E eu quero dar uma atualizada, tem tempo que a gente não comenta sobre esse fundo. Eu vi alguns de vocês pedindo para falar sobre fundo de laje, fundo sem vacância e tal, aí eu tava dando uma olhada. Esse aqui ele tá com uma vacância bem controlada, né? Bem interessante isso. A gente vê um fundo que não tá aí apanhando, né? Igual tá acontecendo com todos os outros fundos. Enfim, né? Os fundos de lajes. Patrimonial dele R$90, a cota mercado tá nessa casa de R$75. O fundo paga 50 centavinhos por cota, dá um yield de 8% ao ano. Um pouco acima do que a gente vê nos outros fundos de lajes, né? A maioria dos fundos de lajes tá pagando próximo de 7, quando muito 7,5. Então, olha só, né? Já tendo um pequeno ganho. Lembrando, pessoal, que lajes é assim mesmo. Laje é rendimento mais baixo, tudo. Mas, comprando no valor certo, você consegue extrair bastante valor, né? Enfim, são menos de 10 mil cotistas, a vacância física em 7%, olha só, hein? Depois vocês podem terminar o vídeo e deixar nos comentários quais fundos de laje corporativa estão com vacância abaixo de 10%. A vacância financeira está em 14%, e aí, já explicando isso para vocês, né? Quando tem uma diferença da vacância física para financeira, esse gap de valor de 7% mais ou menos, representa áreas com carências, né? Então, tem 7% da área do portfólio que está ocupada, porém não está gerando receita, por conta de carência que eles dão para o inquilino para ele entrar. Da mesma forma que quando é o contrário, né, se fosse vacância física de 14% e vacância financeira de 7%, seriam áreas que estão recebendo algum prêmio e tal. Enfim, essa leitura desses dois indicadores, né? Vamos lá, comentários do mês. Novembro foi um mês com início positivo, aí, mercado local depois das eleições, também no mercado externo. Porém, o mercado aqui dentro se azedou até de forma rápida, né? Ele até coloca, ao longo do mês, a percepção que o novo governo não terá a responsabilidade fiscal como prioridade e a definição da indicação dos nomes. No caso do dia do vídeo, já tem alguns nomes. Foi gerando um clima de desconfiança. A gente acompanhou isso aí, e esse clima de desconfiança vem se criando, né, durante o tempo. Ele até coloca um ponto, ó, a austeridade fiscal é um dos pilares para a condução de uma política macro estável. O sinal de relaxamento da dinâmica fiscal foi suficiente para alimentar as expectativas de que a Selic deve permanecer estável ao longo do próximo ano. E qual que é o ponto, galera? Independente de você gostar ou não gostar do governo, né? Porque eu sei que vai vir alguém nos comentários aqui e vai começar a querer defender, mas independente de você gostar ou não gostar, a leitura do cenário é essa. E qual que é a leitura para a gente que investe em fundo imobiliário? Selic mais alta por mais tempo, ou até mais alta, né? Já tem algumas casas falando que podem até subir. Enfim, Selic nesses patamares por mais tempo do que é o esperado, pode até dar uma mudada na precificação dos fundos. Então a gente tinha que ficar ligado nisso. Por mais que a gente sabe que Selic não é o que manda, porém, muita gente usa de base e tal. Que é o que está impactando agora, no momento, né? A gente está vendo muitos fundos que estavam com valores bem altos e caíram bastante. NTNB, o Tesouro, NTNB 2035 ali, passou dos 6% e aí derrubou o mercado para baixo. E aí a gente vai acompanhando o seguinte, se continuar nesse movimento, essa questão, essa bagunça, esse mal-estar que está sendo criado, não vai ter como cortar a Selic e também a NTNB não vai querer ficar abaixo de 6. E com isso, o mercado de fundos imobiliários vai continuar descontado. Para a gente que está aqui, está comprando, está tranquilo, não está preocupado, é ótimo, vamos comprar barato, né? É o que eu penso, né? O ideal é sempre comprar barato. Comprando barato, a margem de erro fica muito menor. Tem hora, pessoal, que a gente fica meio puto com essas notícias, essas bagunças e tal, mas tem hora que fala assim, cara, deixa feder, vai derrubar a bolsa aí e eu tô esperando para comprar meus fundos baratos. Ponto. Né? Paciência, não tem o que fazer, então a gente vai acompanhando. Claro que o ideal é que vá numa direção boa, até porque o país já vem aí dos últimos 2 anos de pandemia, foi bem difícil, a gente não precisa de mais 4 anos difíceis, né? A gente precisa que as coisas comecem a andar.
mas de toda forma não parece que vai começar a andar, parece que vai em uma direção totalmente contrária. E aí também tem aquela questão da recessão global que tá por aí e tal, enfim, o cenário que vem se desenhando não é tão interessante assim. Enfim, nesse mês eles fizeram um comparativo do portfólio do Telos com o valor do aluguel referente à área privativa. Aí ele comenta aqui sobre algumas obras e tal que estavam sendo feitas, né, em cada um dos edifícios, né, o que está acontecendo e tal. Ele até coloca, nesse passarelli, né, ele coloca: o maior desafio é igualar o valor médio do aluguel ao valor de mercado. Existe uma possibilidade de aumento do aluguel de aproximadamente 19,36%. Vale ressaltar que a nossa vacância física é inferior ao do mercado. Interessante isso aí. Já no São Luís, eles estão buscando por novos serviços, então, tipo, cabeleireiro, manicure, enfim, essas coisinhas aí que vão melhorando, deixando o prédio mais atrativo, né? E aí a gestão, ele coloca, né, exemplos como esse, que a gestão busca não reduzir os custos, como aumentar a receita. No Torre Sul, eles estão com 4 conjuntos vagos, 2.000 metros quadrados, e a gente vai monitorando, né? Ele até coloca: hoje o nosso preço de locação é superior ao mercado em 10%, então já mostra, tipo assim, ó, nossa área não vai ter tão fácil assim. Aqui um pouco do portfólio versus o mercado, né? Os valores, a gente vê alguns valores acima, outros abaixo. Os que estão abaixo a gente imagina que, né, pode vir a chegar, os que estão acima a gente fica monitorando, mas é isso aí, galera, é isso que a gente tem, né? Fundo com a vacância bem baixa, prazo médio dos contratos de 5 anos, aluguel médio de R$ 87,97 um metro quadrado. O fundo pagou 50 centavos por cota e o guidance é entre 55 e 45 até março de 23. Então a gente tem um guidance bem amplo aí, bem lá na frente, você já consegue ter uma ideia de onde que o fundo vai pagar. E aqui, ó, na projeção de incremento por receita, são aquela questão da que eu comentei da vacância física e financeira, então as carências, até o terceiro trimestre de 23 vai aumentar em quase R$500 milhão, né? E você pegar aqui o resultado do fundo, ó, o resultado que ele teve foi de 1.900.000, então mais R$500 milhão dá mais ou menos 25% a mais de resultado aí. Então 47 centavos dá mais ou menos uns 10 centavinhos a mais, jogaria esse resultado para algo próximo de 57. Então, se você pensar, o fundo hoje pagando aí 50, o guidance entre 55 e 45, então ele está muito mais, digamos, próximo da banda superior do que a inferior. Claro, vai depender também dessa questão. Você não vai ter nenhuma outra vacância no meio do caminho e tal, mas a ideia é essa. No mês, o fundo utilizou aí 2 centavinhos da reserva para completar os 50 centavos. Beleza? Então, fiquem ligados nisso aqui, galera. Isso aqui são indicadores, são muito bons para você planejar sua compra. Porque imagina, eu quero entrar no Telos, eu quero entrar, gostei do fundo e tudo mais. Porém, eu tô sem dinheiro, eu tô direcionando um aporte para outra direção. Você já sabe que lá no segundo trimestre de 23 vai ter esse aumento nas receitas. Aumentou receita, aumentou distribuição. Aumentou distribuição, a cota sobe. Então você já consegue olhar assim e falar: cara, se eu não comprar esse cara no primeiro trimestre do ano, bem provavelmente que no próximo trimestre, quando ele começar a pagar um rendimento melhor, essa cota já vai ter andado. Então você já consegue se planejar. É bom esse tipo de informação pra você conseguir direcionar seu aporte e tal, fazer da maneira que você achar melhor aí, né? Aqui o indicador da vacância, a vacância dele também já teve patamares um pouco mais altos, 12%, 13%, mas mesmo assim, se a gente comparar com o resto dos fundos de laje, é pouco, né? Tem fundo de laje aí com 30%, e aí hoje a vacância está em 7%, tá super tranquilo. E ele coloca, ó, evolução da vacância financeira de acordo com os contratos atuais. Então, o terceiro trimestre de 21, nós estamos aqui, ó. Nós estamos aqui nesse estágio da coisa, né? E aí, olha lá, segundo trimestre de 23, ela cai de 13 para 1. E por que tem essa queda? Que são aquelas carências. As carências vão encerrar e pumba, aí cai. E por que tá tendo carência, né? Tem um ponto legal da gente conversar. Por que tá tendo carência, né, para os inquilinos? Porque lá está muito difícil, o mercado está muito ruim. Então como é que você atrai um inquilino? Você vira pro cara e fala assim: não, entra aqui pro prédio, os primeiros 6 meses você vai pagar só o condomínio, ou não paga nada, enfim, você dá uma gracinha aí pro cara entrar. E aí o cara entra. É assim que está sendo feito, né? Porque senão não consegue. A briga entre os prédios, né, digamos assim, é muito, muito puxada. Então, acaba que tem que ter esse tipo de coisa, né?
Enfim, receita por setor de atividade do inquilino, tecnologia, saúde, enfim, os mais variados. Receita por ativo tem uma concentração nesse São Luís aqui. Opa, lá, 50% do fundo praticamente nesse São Luís. Mês de renovação aqui, a gente consegue ver, ó, janeiro, fevereiro e março, o primeiro trimestre do ano aí tem mais ou menos 25% da receita aí do fundo para ser reajustada. E vencimentos para o ano que vem tá bem tranquilinho, 8%, nem que preocupar muito não, pelo menos nesse ponto. Aqui um pouco da questão número de cotistas, 10 mil cotistas. A liquidez até que não é tão ruim, né? Meio milhão por um fundo desse tamanho, com essa quantidade de cotistas, tá bem ok. Aqui a questão da carteira dele, ele tem uma alavancagem bem pequenininha, pessoal, 15% de alavancagem, né? Que ele tem aqui, bem sossegado. E aqui os imóveis. Galera, no site, aqui a localização em relação a São Paulo, né? Aqui no site deles, ó, deixa eu mostrar para vocês. Aqui no site deles tem mais algumas informações legais para vocês darem uma olhada. Então, ele coloca, ó, estratégia, ativos a serem adquiridos, foco em empreendimentos bem localizados, potencial significativo de melhoria de eficiência. No caso, o que é isso aqui, esse primeiro ponto? Retrofit. Ativos que são bem localizados, bons ativos, porém, eles estão sofrendo aí com idade e tal. Aí o fundo vai lá, compra esse ativo, reforma o ativo e bota de volta no mercado de forma mais atrativa. Ó, busca por oportunidades que ofereçam ganho real de renegociação no aluguel, seja por conta da dinâmica de ocupação ou preço de locação. Controle. Investimentos em ativos no qual se exercido controle, né? Enfim, aí ele explica tudo aqui, né? O que eles trabalham. E aqui no site você consegue ver também um pouco sobre o portfólio, ó. Então você pega aqui o São Luís, que é praticamente 50% da receita, aí ele explica um pouco, né, todos os dados e tudo mais. Olha lá, o fundo, um prédio antigo, ó, 1980. E umas fotos. Olha lá, viu? Dá pra ver que é um prédio antigo. E aqui, ó, no canal deles tem uns vídeos, eu não vou tocar tudo não, eu vou só mostrar assim rapidão, porque questão de copyright e tal, não sei como é que tá. É só pra gente ver assim de forma bem rápida. Vamos ver aqui o tal do São Luís. Vamos ver se abre rapidinho aqui. Eu vou mostrar só assim, galera. Depois se vocês quiserem assistir, porque é só jogar no Google, no YouTube, Telos de Investimentos, que vocês conseguem. Mas eu não vou tocar o vídeo todo não, porque questão de strike do YouTube e tal, ele é bem chato com isso. Enfim, a gente consegue ver, ele mostra alguns dados e tal, explica tudo. Enfim, quem quiser depois dá uma assistida aí com mais calma. Enfim, galera, é isso aí que tem para comentar sobre o TEP11. A gente vai monitorando ele. Tem essa questão das carências que vão vencer aí. Isso aí pode ser um ponto bem interessante, né? Compra o fundo hoje pagando menos, sabendo que vai aumentar, pode vir a aumentar o patamar de rendimento lá na frente. E aí você se dá super bem, né? Enfim, no preço atual, ele já está pagando 8%, né? Já está assim, bem descolado dos fundos de laje. Então, a tendência é que fique mais ainda. Eu até abri aqui agora, ó, o preço dele aqui no Google, né? Galera, geralmente eu não falo muito de preço enquanto eu gravo, porque, por exemplo, esse vídeo eu tô gravando dia 12 e vai sair lá pro dia 19, então não tem por que eu falar de cotação. Mas, pra vocês terem uma ideia, tá 69, né? Naquela do valor do relatório tava 75. Então, 69, cara, já caiu R$5 aí. E a gente vai monitorando, beleza? Então, fica aí o vídeo. Se gostou, não deixe de se inscrever no canal, hein? Valeu, até a próxima. Fui!